Bem-vindos ao Baú IPP. Mais uma vez, chegou a hora da gente mexer no nosso baú e trouxemos uma pregação de 2015 ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Essa pregação vai falar muito sobre o seu papel dentro da igreja e como você é muito importante para o reino de Deus. O tema é Igrejas Estratégicas Montadas na Macedônia. Então prepare a sua Bíblia e abre lá em Atos 17, de 1 a 15. Tá? E não esquece que tem a nossa enquete. A nossa enquete é o seguinte: como a sua igreja local tem se fortalecido para cumprir o propósito de Deus? Como você tem feito isso individualmente? Não esquece de deixar nos nossos comentários o que você achou e a sua opinião sobre tudo isso. Assista a pregação. O texto que nós vamos trabalhar hoje é Atos 17, 1 a 15. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 17, 1 a 15. Ok. Acompanhe, por favor, essa leitura comigo. Atos 17, versos de 1 a 15. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém. Eu gostaria de conversar com vocês sobre igrejas estratégicas plantadas na Macedônia. A primeira coisa que eu queria falar a título de introdução nesta manhã é a seguinte: os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana no quesito, sobretudo, de obra missionária. Por que eu digo isso? Se você começar a perceber Atos 16, 7, quando Paulo e Silas começam a segunda viagem missionária,
o projeto era entrar na Ásia. Eles tinham um plano. Eles traçaram uma meta. Vamos para a Ásia. Só que eles foram impedidos pelo Espírito de Deus de entrarem na Ásia. Se você perguntar por quê, eu não sei. Por que que Deus escolheu a Macedônia em lugar da Ásia? Eu não sei. Porque tanto os da Ásia quanto os da Macedônia eram carentes do Evangelho, necessitados do Evangelho. Da mesma maneira. Nós temos um missionário. O campo é o mundo. A pergunta é: para onde enviar? Qual a prioridade? Qual a direção? Essa direção é o Espírito de Deus que dá. A orientação é Deus quem dá. E aí eles foram impedidos de entrar na Ásia e foram direcionados a entrar na Macedônia, na província da Macedônia. Em vez de ir para a Ásia, entraram na Europa. É plano de Deus, é soberania de Deus, e nós devemos obedecer a isso. Segundo ponto, a guisa de introdução. A perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. Nós nunca podemos pensar em obra missionária, em obra evangelizadora, sem contar com uma frontal oposição do mundo. Paulo, mesmo sendo dirigido para a Macedônia, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi jogado num tronco interior. Frustrou o projeto? Não. Não. A providência não era boa, era carrancuda. Mas o plano de Deus não foi frustrado, não. A igreja começa na cadeia. O carcereiro se converte. O evangelho é proclamado aos presos. Porque Paulo orava e cantava à meia-noite, e os presos faziam o quê? Escutavam. Então, é muito importante isso. Não é o ambiente que faz o homem, é o homem que faz o ambiente. Você é missionário não apenas quando a circunstância é favorável, mas quando ela é hostil. Você é um embaixador, ou livre ou preso. Paulo entendia isso. Eu sou embaixador em cadeias. Sou prisioneiro de Cristo. Não importa onde eu estou e como eu estou a serviço daquele que me convocou para a obra missionária. A perseguição nunca destruiu a igreja. A perseguição fortalece a igreja. O que destrói a igreja é o pecado, jamais a perseguição. Terceiro ponto, à guisa de introdução. Quando Deus se manifesta, a igreja se fortalece com rapidez. Preste atenção. No capítulo 17, no versículo 2, diz que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. A pregação de Paulo é uma pregação dirigida à mente, não ao emocional apenas. Arrazoar significa você argumentar, perguntar e responder. A pergunta é: como é que foi essa pregação de Paulo lá em Tessalônica? Foi uma discussão árida? Foi uma conversa apenas no campo do intelecto? Foi uma discussão apenas religiosa, de disputar qual que é a religião que é melhor que a outra? Foi isso? A resposta está em 1 Tessalonicenses 1:5. Quem pode abrir lá para nós conferirmos isso? Como é que foi essa pregação lá em Tessalônica? Olha que coisa fenomenal que está escrito lá. 1 Tessalonicenses 1:5. Olha o que está escrito aí. Porque o nosso evangelho não chegou até vós. Ele está escrevendo a igreja de Tessalônica. A esse lugar que nós lemos aqui em 17:2. Que ele arrazoou 3 sábados. Olha o que aconteceu. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. O que ele estava fazendo? Arrazoando. Estava falando palavras. Mas não chegou apenas em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, o Evangelho, ele é anunciado, uma lógica humana, um raciocínio humano, uma argumentação humana, mas por trás deste argumento,
existe um poder, existe uma força, existe um constrangimento que só Deus pode produzir, uma transformação que só o Espírito Santo pode operar. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque você e eu precisamos crer nisso. Crer nisso. Senão não vale a pena pregar, senão não vale a pena ensinar, senão não vale a pena você estar aqui hoje de manhã. Nós não estamos discutindo filosofia, nós não estamos discutindo sociologia, nós não estamos discutindo antropologia, nós não estamos discutindo apenas questões humanas e religiosas. Nós estamos lidando com algo que não é humano apenas, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E onde essa mensagem é falada, é pregada, é anunciada, é ensinada, aí existe uma virtude sobrenatural em ação. Bom, dito isso, a nível de introdução, queria que você olhasse comigo então o assunto de hoje. Primeiro, a estratégia missiológica de Paulo. Olha comigo o versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. O que chama a sua atenção nesse versículo 1? Oi? Sinagoga dos judeus. O que mais chama a sua atenção? Não devia ter sinagoga nas outras cidades. O que mais chama a sua atenção ainda nesse versículo 1? Passou por 2 cidades. O que mais chama a sua atenção nesse versículo 1? As 2 outras cidades não eram tão estratégicas. Oi? Tendo passado. Pergunta, por que Paulo vai para Tessalônica? O que tinha em Tessalônica que não tinha nas outras cidades? Sinagoga. Que mais? Judeus. Que mais? Tessalônica era a capital da Macedônia. Uma cidade, na época, de mais de 200 mil habitantes. Mais do que isso, Tessalônica era uma espécie de cidade livre. Paulo é o quê? Um homem estratégico. Ele anda guiado pelo Espírito Santo, mas ele tem inteligência, ele tem raciocínio, ele tem capacidade de refletir, ele tem capacidade de avaliar, ele sabe o que é melhor estrategicamente, e ele faz as melhores escolhas para alcançar os melhores resultados. Plantar uma igreja em Tessalônica é mais estratégico do que plantar uma igreja em Anfípolis e Apolônia. É preciso ter uma igreja em Anfípolis? É preciso ter uma igreja em Apolônia? Claro que preciso. Como é que se alcança isso? Vamos plantar uma igreja em Tessalônica, a capital, a cidade com maior condições de influência, que essa cidade, tendo uma igreja, vai irradiar sua influência na micro-região. Significa estratégia. Estratégia. Se você perceber, Paulo, ao fazer as suas viagens, ele se concentra nas capitais. Tessalônica é capital de que província romana? Macedônia. Corinto era capital de que província romana? Acaia. Éfeso era capital de que província romana? Ásia Menor. O que Paulo está fazendo? Eu tenho pouco tempo. Eu tenho recursos limitados. Eu preciso ser estratégico. Irmãos, Deus nos dá inteligência para nós usarmos a favor do seu reino. Não está dizendo aqui que as outras cidades não eram importantes ou que não deveriam receber atenção, não é nada disso. É que ele precisa ser estratégico. Usar o melhor tempo, os melhores recursos para os melhores resultados. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse projeto de plantação de igrejas estratégicas: a ponte de contato para a pregação do Evangelho. Confira o verso 2 comigo. Pode ler de novo o verso 2 comigo? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras.
Procurá-los quem? Havia o quê? Uma sinagoga dos judeus. Versículo 1. O que está escrito no verso 2? Paulo, segundo o quê? O seu costume. Então, Paulo já tinha uma forma de agir consistente, coerente e contínua. Eu vou procurar sempre chegar num lugar onde já tem uma ponte de contato. Tessalônica era uma cidade judia? Era ou não era? Não, claro que não. Mas havia o que ali? Colônia de judeus. E onde tinha colônia de judeus, pressupunha que tinha mais o que aí? Sinagoga. O que era uma sinagoga? Era um lugar de encontro de judeus para fazer o quê? Para estudar a lei, para estudar a escritura, para oração. Então, Paulo já chegava num auditório onde pessoas já tinham conhecimento do Velho Testamento. Isso aí era uma cabeça de ponte para ele fazer a conexão do judaísmo com o cristianismo, que o judaísmo era o quê? Uma preparação para quê? Para o cristianismo. Como dizia Agostinho de Hipona, o Novo Testamento está latente no Velho Testamento e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Quem troca esse miúdos para mim? O Novo Testamento está o quê? Latente no Velho. O que é latente? O que a palavra latente significa? Está presente, mas não está tão evidente. Está presente, mas está meio escondido. O que é patente? Está presente, está claro, evidente, notório. Então Paulo chegava na sinagoga e dizia o seguinte: bom, vocês conhecem o Antigo Testamento, conhecem os sacrifícios, conhecem o tabernáculo, conhecem o templo, conhecem as festas, conhecem os cordeiros que eram sacrificados, conhecem o sangue que era derramado uma vez por ano lá no propiciatório pelo sumo sacerdote. E Paulo perguntava: vocês sabem o que significa tudo isso? Vocês sabem para que tudo isso aconteceu? Vocês sabem qual é a finalidade de tudo isso? E aí ele entrava com o Evangelho. Ele entrava com Cristo. E ele mostrava a necessidade desse Cristo padecer, morrer, ressuscitar. E que esse Cristo que eles aguardavam, esse Messias que eles aguardavam, é o Jesus que ele pregava. Olha a conexão aí. Olha a ponte aí. Olha a facilidade aí. Se ele começasse com um grupo 0 quilômetro de conhecimento, ele tinha que explicar muito mais coisa. Paulo está sendo aqui estratégico de novo. Estratégico de novo. Ele não é apenas estratégico na geografia, ele é estratégico também na abordagem. Abordagem. Se você ler atentamente as viagens que ele fez, e aliás a gente podia conferir isso. Abra aí, por favor. Capítulo 13 de Atos, versículo 5. Logo que saíram para a primeira viagem missionária. Você lê comigo, todo mundo, 13, 5, vamos juntos? Chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então eles faziam o quê? Sinagogas judaicas, no plural. Se tinha mais de uma sinagoga, ele ia em todas. Agora confira aí, 13 e 14. Vamos juntos de novo? Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Agora olha o verso 44. Juntos de novo? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Agora 17:2 nós acabamos de ler. De costume ele vai aonde? Na sinagoga. E por 3 semanas, 3 sábados, ele arrasou com aquelas pessoas acerca da palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? O lugar certo, o tempo certo, o meio certo, a mensagem certa,
as pessoas certas. Isso significa estratégia. Vamos ao terceiro ponto. A essência da pregação de Paulo. Então eu vou dizer para você uma coisa importante aqui. Paulo variava os métodos e Paulo não variava o conteúdo. O método é flexível. Para relembrar um ex-ministro de Estado, o evangelho é imexível. Imexível, não dá para mexer, não dá para mudar, não dá para alterar, não se prega outro evangelho, o evangelho é o mesmo sempre. Agora, a metodologia pode mudar, deve mudar, de acordo com a necessidade, o auditório, a situação. Então vamos ver isso aqui. Preste atenção aqui comigo nos verbos que estão empregados no verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados fez o quê? Arrazoou. Verso 3. Quais são as palavras que aparecem aí? Expondo e demonstrando. O que está escrito lá no finalzinho do verso 3? Jesus que eu vos anuncio. Muito bem, irmãos. O que significa arrazoar? No verso 2. Por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. O que significa eu vou arrazoar com fulano sobre um assunto? Discutir o assunto. A palavra grega é a palavra de onde vem a nossa palavra portuguesa, dialética. Pergunta e resposta. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você responde. Eu estou arrazoando com você. Estou levando você a compreender esse assunto. Estou levando você a perceber com mais clareza esse assunto. Estou abrindo o caminho para você compreender o que eu estou falando. Se arrazoar. A segunda palavra que ele vai usar no verso 3 é expor. Está no gerúndio. O que é expor? Expor é explicar. É desta palavra que vem a nossa palavra portuguesa, que quem faz seminário conhece bem. É a palavra exegese. Vem de expor, de explicar. E o que é exegese? Essa palavra não é tão comum no vocabulário nosso, mas exegese significa que você vai para um texto e tira do texto o que está no texto. Contrário de exegese é exegese. É quando você vai para o texto e impõe ao texto o que não está no texto. Qual o papel do pregador? Não é impor ao texto o que não está nele.